Reforma trabalhista, outra polêmica que será apresentada à sociedade no próximo dia 12. Existem correntes a favor e outras contrárias. E esse tema será debatido aqui na TV OAB de hoje. Conosco aqui Camila Borges, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará. Olá, tudo bem? Bem-vinda, Camila. É um prazer, obrigada. E Wagner Mendes, jornalista do Jornal O Povo. É um prazer, Poliana. Tudo bom, Wagner? Tudo bem. Vamos falar aí do direito do trabalho, dessa reforma trabalhista, que eu tenho a impressão, Camila e Wagner, que ainda está muito parece batido o martelo, mas não está, né? A sociedade parece que não entendeu direito ainda, as pessoas envolvidas parecem que ainda estão também sem saber como se posicionar. E aí eu te falo, muita gente fala de retrocesso, de prejuízo ao trabalhador, mas existem vertentes que apoiam, até porque há quanto tempo se pedem reformas nos vários setores, né? Como é que você desenha esse cenário hoje, Camila? O cenário, nessa discussão, ele consiste nos pontos de vista favoráveis, obviamente, e nos pontos de vista contrários, né? Porque a discussão ainda tem muito que se avançar. Eu entendo que a sociedade ela precisa ser melhor esclarecida, certo? Porque existem sim essas vertentes favoráveis e contrárias, aqueles que defendem que o projeto de reforma vai trazer e fomentar o emprego, porque a nossa legislação é uma legislação defasada, segundo esse entendimento, que é de 1943. Então, diante da situação atual, das mudanças, né, da realidade atual, não há como se compatibilizar uma legislação de 43 com o mundo de hoje, com o mercado de hoje. E aqueles que são contrários entendem que essa reforma vai precarizar os direitos trabalhistas, porque vai trazer prejuízos no sentido de aumentar uma jornada de trabalho, possibilitar o aumento da jornada de trabalho, o que comprometerá a saúde do trabalhador, tendo uma jornada de trabalho extenuante. Sabe-se também que diante dessa reforma, o acordado vai prevalecer sobre o legislado, então vai possibilitar com que o patrão possa estar pressionando, possa estar explorando mais o trabalhador porque tem mais força, né? Tem aquela questão do poder de barganha, que é o poder do capital. Então a discussão é mais nesse aspecto e eu acho que ainda tem que se avançar muito. Esse assunto, esse projeto, né, ele ainda está muito embrionário. Sim, né? Sim. O governo mandou essa mensagem para a Câmara dos Deputados ainda no ano passado, em dezembro do ano passado, e o relatório aí do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, está sendo feito e deve ser apresentado agora no próximo dia 12. Já tem mais de 800 emendas, solicitações de emendas, que está sendo aí discutido nos últimos dias, né? Então, algumas medidas já foram, por exemplo, anunciadas aí pelo relator para a imprensa, como, por exemplo, o cerne, né, desse projeto é a questão do acordo prevalecer sobre a legislação, né, um acordo entre patrão e empregado. Camila, eu queria saber de você como é que se dá essa relação, qual o risco desse acordo ele acabar gerando uma pressão sobre o trabalhador, porque com o aumento aí do desemprego, mais de 13 milhões de desempregados, o patrão ele pode usar esse argumento para impor aí uma jornada de trabalho, uma condição de trabalho específica para manter o trabalhador. Esse risco existe? Pronto, a discussão nesse aspecto consiste em quê? O acordado prevalecer sobre o legislado. A intenção é dar uma maior liberdade para que as partes na relação contratual de trabalho possam transigir, possam efetivamente negociar a respeito das condições daquele contrato de trabalho. Isso existe em outras partes do mundo, já é conhecido por outras legislações. Em vários locais do mundo isso é praticado? Em vários locais do mundo, Estados Unidos, vários outros locais, tem-se inclusive referências acerca da quantidade de ações trabalhistas. Não existe o que tem aqui no Brasil. A Justiça do Trabalho sendo assoberbada, né, digamos que é uma quantidade única praticamente em todo o mundo, porque se demanda muito na Justiça do Trabalho por conta dessa legislação. De fato, as reclamações trabalhistas, elas só aumentam, né? Existe uma cultura que é diferente dessas outras culturas do mundo todo, então acaba que o judiciário ele está ali para apaziguar, tentar fazer um acordo, tentar, digamos assim, fazer com que o trabalhador realmente tenha os seus direitos, né, garantidos.
Então, o que acontece? Uma vez que a intenção maior desse projeto é com que o acordado prevaleça sobre o legislado, o ponto de vista que é contrário à reforma diz que vai haver uma maior exploração do empresário com relação ao empregado. Então, quem é contrário, a classe toda trabalhadora, entende que vai fazer com que, uma vez que se pode acordar, o patrão vai poder explorar mais, digamos, né? Vai poder, já que ele tem um poder maior de barganha, aquela questão do capital, trabalho, né? Então, a visão é justamente essa. Ponto de vista contrário. O ponto de vista favorável vai dizer que isso vai fomentar, vai estimular o emprego, vai deixar com que os próprios trabalhadores possam estar negociando e o patrão seja realmente instigado a estar conseguindo mais, né, empregados, porque diante da legislação, segundo o ponto de vista que é favorável, fica difícil avançar nessa questão de empregar mais pessoas, mais empregados. Camila, vamos trazer aqui para o pessoal quais os principais pontos aí que se fala dessa reforma. A gente tem o que aí? Essa jornada de 12 horas, o que mais você destacaria? A jornada de 12 horas, que significa a possibilidade de praticar mais 2 horas de labor extraordinário, porque atualmente a legislação só permite 2 horas diárias. A mais das 8. Além das 8 que é permitida legalmente. Então agora vai poder ainda mais 2, ou seja, totalizando 4 horas, além das 8, né, dando 12 horas diárias. Que seriam extras. Seriam extras, pago com o acréscimo. Outro aspecto é a possibilidade de fragmentação das férias em 3 partes, sendo uma dessas partes de 2 semanas, pelo menos 15 dias, certo? Existe também, com relação ao contrato temporário, uma ampliação do prazo de 90 dias para 120 dias, o que hoje é de 90 dias. O contrato temporário vai poder ser de 120 dias, prorrogáveis por mais 120, né? Existe o ponto principal, como nós comentamos, é a convenção de contrato, do contrato de trabalho, o próprio acordo coletivo, né, do contrato de trabalho. Eles vão negociar e vão prevalecer diante da legislação, então vai ser possível sim com que o patrão negocie com o trabalhador, são aspectos fundamentais a se colocar. Então a questão da jornada, a questão do prazo do trabalho temporário, as férias e esse aspecto. Camila, em relação às garantias do trabalhador, porque essa relação do acordo prevalecer sobre a legislação, isso pode ocorrer uma certa pressão do patrão em relação ao funcionário. E aí as condições jurídicas vão dar garantias a esse trabalhador, a esse funcionário, caso queira discordar daquilo que foi acordado, entre aspas? É muito interessante a indagação. Nessa discussão, o que está envolvido aí é o sindicato, a força do sindicato. Hoje temos aqui vários sindicatos, o movimento sindical que realmente tenta garantir, né, a função dos sindicatos é justamente garantir para os trabalhadores né, todos os seus direitos, né, que eles permaneçam intactos. No entanto, uma vez que o acordado vai prevalecer sobre o legislado, nós vamos ver na prática até que ponto isso vai estar realmente, vai se permanecer íntegro, né? Vai se permanecer sem nenhum tipo de prejuízo para o trabalhador. Então é nessa hora, eu acredito que hoje os sindicatos precisam ter mais força, certo? Os sindicatos, eles até comparando com outros países, o movimento sindical aqui no Brasil precisa sim avançar, o que acaba se revelando incompatível com essa intenção do acordado sobre o legislado. Então, enquanto o sindicato não tiver a necessária força suficiente, fica complicado de dizer que o trabalhador vai estar protegido. Na prática vai dar certo. E aí, pra gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho da terceirização, que acabou de ser aprovada aí, mas continua numa discussão, a gente estava falando, né, Wagner? Como é que tá isso hoje, assim? O Wagner está acompanhando também algumas coisas sobre o tema? Fala um pouquinho, Wagner, Camila complementa. A medida foi aprovada aí pela Câmara, né, na última semana e sancionada pelo presidente Michel Temer. Há um imbróglio jurídico ainda envolvendo esse tema, porque alguns partidos da oposição entraram com ação no Supremo para tentar reverter aí essa decisão. Eu não sabia nem que isso era possível. Depois que o Temer sancionava uma coisa, Camila, você ainda consegue entrar contra a sanção do presidente? Isso é possível? É possível, né? Juridicamente ainda tem a possibilidade de discussão, né? Tem o processo legislativo todo, que é o que tem, que é onde se encontra esse imbróglio que ele está colocando, né? A situação de ter tido um projeto
muito antigo, que agora a Câmara está votando, né? O projeto que atualmente foi votado pela Câmara é de 98. Então a discussão é toda acerca disso, porque concomitantemente existe outro projeto que está precisando também de análise, que é de 2015. Então, assim, ainda também com relação à terceirização, tem muito que se discutir para poder haver uma definição. E o principal ponto, só para finalizar aqui, que é interessante colocar, é que com esse projeto existem várias coisas, né, colocadas aí, várias mudanças referentes. Mas o principal ponto é que com o projeto a terceirização vai ser possível com relação às atividades fins. Atualmente não existe legislação alguma, certo, que regulamente a terceirização. Essa prática é utilizada pela classe empresarial, mas tem o supedâneo de uma súmula, um entendimento do TST, a súmula 331. Ela que coloca, que desenha algumas regras relacionadas à terceirização, essa prática. Então, com a legislação, agora vai haver uma regulamentação de fato e vai ser possível, a principal alteração que eu entendo é que vai ser possível a terceirização das atividades fins de uma empresa, o que não é hoje em dia, né, no caso. Você é a favor ou contra a terceirização, Wagner? Pelo que a gente viu até agora, pelo texto, é um pouquinho prejudicial ao trabalhador, porque além de ter pouca informação, né, apesar da lei já ter sido sancionada, sim, mas gera uma insegurança, né, para quem, para o trabalhador, por exemplo, que está desempregado, ou para quem hoje está com a CLT, que tem aquele receio de perder a CLT e ficar com um contrato temporário, sim, sem direitos trabalhistas, sem abuso, férias. de repente, aí, né? Há uma insegurança muito grande e a gente fica com o pé atrás em relação ao que foi aprovado até agora. Se fala muito que a terceirização vai prejudicar os concursados. De fato, a gente consegue enxergar que os concursos realmente sejam cada vez mais diminuídos? A tendência é essa, principalmente pelas alegações do governo acerca da crise, né, da impossibilidade de manter todos os concursos, os custos. Então, a terceirização vai realmente reduzir. Acredito que esse projeto se compatibiliza com o interesse do governo nesse sentido. Então, pronto, acho que a gente conseguiu em pouco tempo falar de muita coisa, né? Porque o assunto realmente é extenso. Camila Borges, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará, muito obrigada. Eu que agradeço, Poliana, pela oportunidade. Muito esclarecedor. Obrigada. E Wagner Mendes, jornalista do jornal O Povo. Obrigada, Wagner. Que agradeço, estou à disposição, Poliana. Até a próxima, tá? Você, obrigada também por ter ficado com a gente aqui. Assista a TV OAB no canal OAB Ceará na TV. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas. Até a próxima. Tchau, tchau.